pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão de número 26 do capítulo 16 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. A questão 26 que eu vou resolver agora corresponde a uma questão dentro do capítulo de ondas, parte 1, e ela diz o seguinte: uma corda na qual ondas podem se propagar tem 2,70 metros de comprimento e 260 gramas de massa. A tração da corda é 36 newtons. Qual deve ser a frequência de ondas progressivas com uma amplitude de 7,70 milímetros para que a potência média seja 85 watts? Então essa é uma questão que envolve a definição de potência média. Vimos isso nas videoaulas conteúdo, a definição, a fórmula explícita da potência média em termos da amplitude da onda, da frequência angular, da velocidade da onda e da densidade da massa específica linear, tá certo? Então vamos lá. Inicialmente eu vou estar tomando nota os dados fornecidos pela questão, como por exemplo o comprimento de 2,70 metros, equação de número 1, a massa de 260 gramas, que convertido para quilogramas a gente multiplica por 10 elevado a menos 3, dando 0,26 quilogramas, a tração de 36 newtons, a amplitude de 7,70 milímetros, lembrando que 1 milímetro é 10 elevado a menos 3 do metro, então isso vai ser 7,7 vezes 10 elevado a menos 3 do metro, equação de número 4. E por fim, a questão nos fornece a potência de 85 watts. Então esses 5 dados foram mencionados no enunciado da questão, e o que a gente vai calcular, na verdade, o que a gente vai encontrar é a frequência, mas como a questão nos deu a potência média, então vamos utilizar a relação da potência, escrever explicitamente também, como a questão nos deu a massa e nos deu o comprimento, vamos escrever explicitamente a expressão da massa específica linear em termos da massa dividido pelo comprimento e a velocidade da onda, tendo em vista que a questão nos forneceu a tração, tá certo? Então a gente vai, depois disso, substituir todos esses dados na potência e explicitar a frequência, que é o que a questão pede. Pede qual deve ser a frequência de ondas progressivas com essa amplitude e com essa potência média, tá certo? Então lembrando aí da potência média, que é dada por mi, v, ômega ao quadrado, a amplitude ao quadrado dividido por 2, equação de número 6, tá certo? E aí lembrando que o mi é a massa específica linear dada pela razão entre a massa e o comprimento, a velocidade da onda na corda é raiz quadrada de tal dividido por mi, lembrando que o tal aí é a tração e o mi é a massa específica linear. E por fim, a frequência angular em termos da frequência linear, que ômega é igual a 2πf, equação de número 9, tá certo? Então, basicamente o que a gente vai fazer é substituir essas equações de 7 a 9, 7, 8 e 9, dentro da equação de número 6, tá certo? Então a gente vai substituir a frequência angular, a velocidade e a massa específica aqui na equação de número 6 da potência média, e depois só está isolando a frequência linear, tá certo? Só a frequênciazinha F. Então vamos lá. Então escrevendo aqui a potência média, tá certo? Então temos o que? Potência média é igual a mi dividido por 2, a velocidade, já estou substituindo aqui como raiz de tal dividido por mi, a frequência angular já estou substituindo por 2πf, tá aqui, então isso 2πf ao quadrado, e eu estou repetindo a amplitude ao quadrado, tá certo? E aí então, colocando esse mi dentro da raiz, ele vai entrar como mi ao quadrado, então a gente vai ter dentro da raiz tal, mi ao quadrado dividido por mi, então isso vai dar tal mi, tá certo? Exatamente como aqui eu escrevi. Então isso deu tal mi. Aqui o quadrado do 2π vai dar 4π ao quadrado. Aí está aqui o 4π ao quadrado, que daqui a pouquinho eu vou estar cortando com esse 2, tá certo? E o restante eu só repetir da amplitude ao quadrado e a frequência ao quadrado, né, que apareceu, ok? Então, dividindo esse 4 com esse 2, vai dar 2. E aí, explicitando o mi como m
sobre L, tá certo? Colocando aí dentro da raiz. Que multiplica f ao quadrado por amplitude ao quadrado, tá certo? E aí, agora a gente vai estar isolando o f dessa equação de número 10, que é o que a questão nos pediu, e depois substituir os valores de 1 a 5, tá certo? Todos esses valores aí dados no enunciado da questão. Então, nós temos aí que, eu estou pegando toda essa galerinha aqui, tá certo? E passei dividindo para o lado esquerdo, ok? Então, apareceu, né, f ao quadrado é igual a potência média dividido por 2π ao quadrado, amplitude ao quadrado, a raiz. Aí, no caso, vai ser o inverso, né, desse camarada aqui. Então, apareceu a raiz de L dividido por tal M, ok? Então, tirando a raiz quadrada de tudo isso, né, raiz quadrada de ambos os lados, então a gente vai obter que f é igual a... Então, vai aparecer esse camaradazinho aqui tá ao quadrado, o π ao quadrado, amplitude ao quadrado. Então, ele vai sair da raiz, né? Então, vai dar 1 sobre π amplitude ao quadrado, que tudo isso multiplica pela raiz a potência média dividido por 2, que multiplica a raiz quadrada de L dividido por tal M. Aí agora é substituir os valores. Então, substituindo os dados das equações 1 a 5, nós encontramos o quê? Então, só substituindo, né, a amplitude de 7,7 milímetros, então 7,7 vezes 10 elevado a menos 3 do metro, a potência 85 watts, o comprimento 2,7 metros, a tração 36 newtons e a massa de 0,26 kg. Fazendo essas operações algébricas, isso resulta numa frequência de aproximadamente 198 Hz, tá certo? Então é isso, pessoal. A questão basicamente é lembrar da expressão da potência média em termos aí da velocidade da onda, da amplitude, da frequência angular e da massa específica linear, e especificadamente dessas expressões em termos por exemplo, da massa específica linear, da massa com o comprimento, da velocidade, da tração com a massa específica linear e a frequência angular em termos da frequência linear. E a gente manipula, isola a frequência, substitui os valores e encontra aí o valor dado de 198 Hz, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!